Posso? Invocando a proteção de Deus, dou por aberta esta sessão plenária do dia 7 de dezembro de 2020. Agradeço a presença dos colegas vereadores, servidores desta casa, Aline e André, as demais pessoas que nos acompanham, aqui presencialmente Demétrio Pan, e a todos aqueles que nos acompanham via Facebook, boa noite. Neste momento eu peço ao vereador Silvino Marostica para que faça a leitura de um trecho da Bíblia. O banquete do Senhor. Todos vós que tendes sede, vinde a necessite das águas, mesmo que não tendes dinheiro. Vinde comprar pão e comei sem pagar, vinho e leite sem pagar, porque gastais o vosso dinheiro naquilo que não alimenta, e o vosso salário naquilo que não pode saciar-vos. Escutai-me e comercieis excelentes manjares. Deleitai-vos ei-vos com uma suborciosa comida. Peço à secretária, vereadora Evanita Vedana, para que faça a leitura dos expedientes recebidos. Indicação 75/2020. Os vereadores da bancada do MDB indicam ao excelentíssimo prefeito, conforme suas atribuições regimentais, para que, através do departamento competente, estude a possibilidade de fazer uma lombada quebra-mola no travessão Paredes, na frente da residência do senhor Tarcísio Rettore, devido à alta velocidade que os veículos trafegam no local. Justificativa. Estamos solicitando este quebra-mola no local acima citado, a pedido dos proprietários nas áreas no entorno, pois relatam que os veículos trafegam em alta velocidade no local, tornando perigoso para todos, principalmente para as crianças que frequentam a propriedade, além dos animais que são criados do outro lado da pista. Dessa forma, solicitamos um quebra-mola no local a fim de evitar acidentes. Câmara Municipal de Vereadores de Nova Pádua, aos 7 dias de dezembro de 2020. Evanita Vedana, Léo Sonda, vereadores do MDB. Senhor Presidente, vimos através deste enviar em anexo para apreciação e aprovação em regime de urgência o seguinte projeto de lei abaixo especificado. Projeto de lei número 035, de 4 de dezembro de 2020, autoriza a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Projeto de lei número 036, de 4 de dezembro de 2020, altera a redação dos requisitos e atribuições do cargo de zelador na Lei Municipal número 535, de 26 de novembro de 2002, reiterando protestos de consideração e apreço. Subscrevemos-nos atenciosamente
Gelson Sonda, prefeito municipal em exercício. Senhor presidente, vimos através deste enviar em anexo para apreciação e aprovação em regime de urgência urgentíssima o seguinte projeto de lei abaixo especificado. Projeto de lei número 037, de 7 de dezembro de 2020. Cria crédito especial no valor de R$ 121.342,64 no orçamento de 2020 do município de Nova Pádua. Reiterando protestos de consideração e apreço, subscrevemos-nos atenciosamente. Gelson Sonda, prefeito municipal em exercício. Era isso, senhor presidente. Passamos agora para a aprovação da ata número 1294 de 2020. Se todos os vereadores concordam, considero aprovada esta ata. Está aprovada por todos os vereadores a ata número 1294 de 2020. Passamos para o pequeno expediente, com a palavra a vereadora Jéssica Boniati. Boa noite a todos. Cumprimento o presidente Darley, os colegas vereadores, servidores desta casa, a Aline e o André, o Demétrio, que nos assiste hoje presencialmente, e a todos os que nos acompanham pelo Facebook. No ano passado, nós, vereadores, aprovamos uma indicação aqui na casa, de autoria da bancada do Progressistas, para que fosse revista, né, a necessidade de nós termos aquele portão, né, vereador Dirceu, lá subindo para o Praial, ali entre o município de Nova Pádua, Nova Aroma do Sul, ali na região da Balsa. E acredito que pelas novas informações que eu tive nessa semana, até hoje, conversando com um dos responsáveis lá da Ceram por essa parte, nós possamos ter feito um pedido até equivocado dentro das nossas competências. Pois recebi de novo essa demanda, e aí até por isso o assunto veio à tona novamente, e até o presidente me passou o contato de um dos responsáveis lá, e lá se encaminharia para territórios particulares, digamos assim, né? Então, de acordo com o Orlando, que foi a pessoa que eu conversei lá da Ceram, ele não pôde me passar muitas informações por telefone, né? Teríamos que solicitar detalhes via ofício, mas ele me passou até para os munícipes que precisam de esclarecimentos, que por se tratar de um portão que está em vias particulares, digamos assim, teria sido feito, então, um acordo entre a Ceram e esse proprietário, e então os únicos meios para nós conseguirmos, digamos assim, rever a necessidade de ter o portão ali, ou daqui a pouco ter a retirada desse portão, desse local, nós não conseguiríamos fazer isso via poder público aqui do município de Nova Pádua, né? Nós indicamos isso, é uma demanda de alguns dos nossos munícipes, mas é algo que foge um pouco da nossa competência aqui como prefeitura, como vereadores, pela informação que foi passada por ele, né? Que nós teríamos que ter ou um processo ali, ou vontade do proprietário, ou algo mais elaborado em termos de legislação, porque realmente trata-se de um acordo entre a instituição e o proprietário. Então, não é algo que, né, até para esclarecer para quem tem dúvidas, não é algo que o poder público pode amanhã decidir manter ou tirar ou algo do gênero. Então, só para esclarecer, porque fui cobrada novamente, visto que nós todos vereadores aprovamos a indicação quando ela foi feita na época. Também gostaria de falar um pouquinho a respeito da pandemia. Na minha opinião, a gente está pior do que eu esperava que nós estivéssemos no final do ano, né? Lá na metade do ano ainda, ali mais para agosto, setembro, quando nós começamos a ter uma redução de casos, quando parecia que a pandemia tinha se estabilizado de certa forma, eu esperava que
pro final do ano nós estivéssemos nos encaminhando aí para um 2021 começando melhor. Mas infelizmente, né, só no domingo ontem nós tivemos 5 confirmações em Nova Pádua. Claro que uma das pessoas vai ser contabilizada para Flores da Cunha, mas é uma situação, até de acordo ali com o secretário, bem crítica aqui no nosso município. A gente não tem tanta estrutura, né? A gente tem conhecimento das nossas limitações de atendimento, né? A gente viu, semana passada, infelizmente, tivemos o 2º óbito em decorrência de complicações da doença. Então, de novo, né? Eu também, nós todos, acho que a gente tem que se conscientizar, né? A população também agora no final do ano, que eu também, quando começou a ter uma redução de casos, quando começou a flexibilizar um pouco, digamos assim, não me preocupei mais tanto, né? Pensei que estivéssemos aí nos encaminhando para uma certa, realmente uma estabilidade, mas a gente sempre é surpreendido, né? Fiquei bem triste com o ocorrido na semana passada e com os últimos casos que a gente está vendo, que nós estamos tendo confirmação aqui no município, só 9 nos últimos dias, ali entre quarta e domingo, é para nós ficarmos atentos realmente, poder público e população, principalmente agora no final do ano, as aglomerações, enfim, ter um pouco de consciência, porque pelas informações que nós estamos tendo até de hospitais, enfim, ali na Unimed também, nós não temos mais leitos, sei de pessoas conhecidas que estão aguardando para fazer cirurgias importantes, de coração, de problemas que precisam de uma assistência rápida e que não estão conseguindo leitos. Então a situação ela é bem crítica. Era isso, muito obrigada. Com a palavra o vereador Léo Sonda. Senhor presidente, colegas vereadores, Aline, André, Demétrio aqui presente também, que nos acompanham. Realmente essa situação, conforme colocada pela vereadora, da pandemia existente no nosso país e no mundo, a gente comenta seguidamente aqui nessa casa porque a situação, em vez de melhorar, ela se encaminha para uma situação de piora dentro do nosso município, de piora na região do Rio Grande do Sul e no país todo. Então, realmente é preocupante. A gente esperava que nesse momento e nessa época aqui a gente tivesse uma redução de casos e, consequentemente, também daqui a pouco se esperava uma vacina adequada para a gente ter já essa questão resolvida, mas não é bem o que aconteceu. A gente fica preocupado porque a gente vê, não só no nosso município, também no nosso município, mas outros municípios, com a situação dos casos vindo aumentando. E nos preocupa porque realmente agora vem a situação de festas, a situação de Natal e de final de ano, onde gera mais aglomerações. E é preocupante com essa questão da pandemia. Então, claro, a gente sempre enfatiza, a gente fala aqui regularmente na casa, pois a gente quer sim que as pessoas do nosso município e região que se cuidem. Acho que é importante a gente salientar sempre isso, o maior e o máximo cuidado a gente tem que ter para a gente não se contaminar aqui no nosso município e principalmente quando a gente sai ou viaja para os municípios vizinhos também. Uma situação complicada nesse ano, em todos os setores, seja também na agricultura, seja na economia do nosso município, na economia do nosso país, em virtude de tantas coisas ruins realmente que aconteceram neste ano aqui. Então a gente espera sim que a situação ela venha sempre a melhorar e a gente quer que as pessoas, que nem eu disse, do nosso município, as pessoas de todo o país que se cuidem. Acho que é a única questão que a gente pode salientar agora, é que a gente tenha o máximo de cuidado para não pegar, não contrair essa questão do vírus e passar também para as outras pessoas, até que não tenha a vacina. É importante, a única solução que a gente tem é a gente se cuidar no nosso dia a dia. Sabemos que os nossos afazeres, os serviços, os trabalhos, as coisas têm que continuar, na vida continua, mas o cuidado ele tem que ter para a gente não se contaminar, e isso é bastante importante. A gente não quer que ninguém do nosso município, né? A gente gostaria que ninguém viesse a contagiar com o vírus, essa questão que é bastante preocupante. Também falar um pouco defendendo a nossa indicação da questão de um quebra-mola ali na estrada que liga ali o Travessão Paredes ao Bonito, uma lombofaixa, enfim, acho que a engenharia poderia dar uma estudada ali no Ademir Retore, no Retore, não é do Ademir, é no Retore,
que ali também eles vêm, eles têm uma chácara, todos sabem, eles têm circulação ali dos animais, pessoas que frequentemente vêm nos finais de semana passar as suas férias ou passar uns dias diferentes ali. Tem bastante circulação de pessoas, não só da família, mas pessoas também de Caxias, de outras cidades, amigos deles que eles vêm, então eles solicitam sim. A gente já fez essa indicação no passado também, não sei se foi ano passado ou retrasado, solicitando a executiva, quem sabe não deu uma estudada e veja assim, ali é importante, a gente quer preservar também, porque a gente sabe que na verdade, uma que não tem sinalização de placas também, então ali é uma reta e as pessoas muitas vezes elas vão com uma velocidade elevada em virtude de ter uma trafegabilidade boa ali e enfim, eles estando ali, final de semana, tem sempre circulação, como eu disse, de pessoas, de crianças, os animais, a chácara deles ali, então seria importante para a gente ter o cuidado, preservar e não acontecer alguma coisa ruim ali naquele caminho ali. Era isso, presidente, obrigado. Com a palavra o vereador Maico Morandi. Boa noite a todos, cumprimento o presidente Darley, colegas vereadores, funcionários da casa, a Aline e o André, a quem nos assiste presencialmente e a todos que nos acompanham virtualmente pelo Facebook. Uma boa noite a todos. E também, comentando a indicação dos colegas da bancada do MDB, Léo, Evanite, realmente indicação muito importante, como já mencionada, foi já feita anteriormente, essa como outras também de suma importância, como é no caso aqui na descida que vai ali na empresa dos móveis Daniele, ali da marmoraria que temos aqui na descida indo para o posto de saúde, muito importante ali também, em frente às frutas Daniel também, se faz muito necessário ou uma lombofaixa, um quebra-mola devido ao intenso movimento que tem nessas 2 a 3 áreas que temos e com certeza uma avaliação do setor da engenharia para o próximo ano, né, visto que estamos a praticamente 20 dias do final de ano e que bom que temos nesta casa o presidente, será o nosso próximo prefeito de Nova Pádua. Esperamos que você desde já fique atento a todas as indicações, principalmente dos 4 anos, mas deste final de ano também que temos indicações muito importantes para serem postas em prática, não somente nesta legislatura, mas também para a próxima legislatura e para a próxima administração. Também comentar sobre a pandemia, sobre o coronavírus, né, avaliando um pouco, fazendo uma pequena reflexão sobre algumas atitudes, eu também como leigo, pensando de como algumas atitudes foram tomadas da forma mais correta possível, na minha opinião, e talvez a nível estadual e a nível federal não tivemos todo esse respaldo. A exemplo de Nova Pádua comparado a outros municípios, sem fazer nomes, mas sim parabenizar a administração pública, o pessoal do posto de saúde, a nós vereadores também que fizemos importantes aprovações, como é o caso do exame PCR, que fizemos o convênio com a UX também, diminuindo o tempo de espera dos pacientes, né, de 2 a 3 dias no máximo, 4 dias, um exame PCR feito no posto de saúde, já se tem o resultado para a pessoa que testa, e em comparação a outros municípios vizinhos de Nova Pádua, inclusive, onde o tempo de espera para o resultado é de 6 até 7 dias. Então, a gente avalia que são essas atitudes que poderiam vir a diminuir a contaminação do coronavírus. Uma simples atitude aqui do Poder Público de Nova Pádua, diminuindo o tempo de espera. As pessoas, evidentemente, muitas não respeitam esse período que deve ser respeitado e acabam, né, contaminando o vírus. Então, assim, Nova Pádua, temos que parabenizar e agradecer a eficiência nesta avaliação e neste convênio feito com a UX, que, a exemplo de outros municípios, demora muito mais e, consequentemente, a proliferação do vírus
é maior. E também, né, avaliando algumas decisões de tanto de governo de estado quanto de governo federal, às vezes me pergunto, né, falamos tanto a quarentena ela é na maior importância para não lotar os hospitais. Então, né, por que não toda aquela destinação federal para auxílio emergencial, os bilhões que foram destinados à população, os bilhões que foram destinados aos estados e aos municípios, por que não foi feita a manutenção e a construção de novos leitos de UTI, novos hospitais, para que, em conjunto, a população pudesse seguir o seu trabalho com as devidas medidas e tendo lá na frente uma segurança que poderiam ser atendidos nesses hospitais. Agora chegamos na situação que praticamente não temos mais leitos, a população não tem mais dinheiro para pagar as suas contas. Então é isso. Podemos ver sim que algumas atitudes talvez não foram as melhores tomadas, avaliando eu como um leigo no assunto, que poderiam sim ter evitado muito dessa proliferação do coronavírus. Era isso, presidente. Com a palavra o vereador Silvino Marostica. Cumprimento o excelentíssimo presidente, quero cumprimentar os nobres colegas vereadores, servidoras desta casa, hoje com a presença aqui do vereador eleito Demétrio, que ele já foi vereador, que tive o privilégio de trabalhar uma legislatura junto, e quero cumprimentar também aqueles que estão nos escutando, ouvindo pelo Facebook. Hoje, aqui eu quero vir com duas notícias boas. Uma, que tem o prefeito de Flores da Cunha, o Lídio, me ligou lá em casa comunicando que ele está afim e vai querer, antes de terminar o mandato, de asfaltar o pedaço de estrada aqui que segue da Capela do Parede, que vai fora lá no Alfredo Chaves. Até encabecemos uma comissão lá, eu e o colega Hildo, e estamos passando nas famílias pedindo que nós temos que angariar, porque a base, como todo mundo sabe, que Flores da Cunha, para a prefeitura fazer asfalto, os moradores ou quem passa tem que pagar a base. E vai 750 metros cúbicos de base, mais 90 metros de brita. E o custo total é R$ 42.800. Agora nós estamos procurando os moradores mais que passam lá, e se tem aqueles que estão interessados também de ajudar, contribuir, que passa nessa estrada, que depois vai ter asfalto, gostaria sim que todos colaborassem. Até fizemos um combinado, eu e o vereador Hildo, porque pegamos parte do Parede, partes do Bonito, Cerro Grande e Barra, e também tem parte do Mixer. É que aqueles que têm mais comunidade, que o Hildo mora na beira da estrada, que deixa o dinheiro lá na casa dele. E aqueles do outro meu lado lá, que levam o dinheiro lá em casa. Porque até quinta-feira, sexta-feira no máximo, temos que deixar a base paga, que depois, a semana que vem, ou a outra, eles vão começar a fazer o asfalto e me prometeu o prefeito que vai deixar o asfalto pronto antes do fim do ano. E esse pedacinho aí a gente fazia desde que foi feito o asfalto da igreja do Parede para lá, que a gente estava sempre implorando e pedindo para que completasse também lá. Agora veio a vez e a oportunidade. Se perdemos essa oportunidade, depois até o prefeito disse, pois não sei quando. E nós estamos atrás, que não queremos deixar escapar essa oportunidade para que seja complementado esse pedaço de asfalto lá também. Outra notícia boa também, hoje estive conversando com o prefeito e com o Quintanilha, o secretário. Ele falou que foi liberado a verba para o início da construção do Centro Cultural, que agora já tem a empresa que ganhou a licitação, e no momento que eles agora puderem, já vão começar, que o dinheiro está liberado. E vai ser uma casa muito ampla e bonita.
Até ele falou que vai ter 700, me mostrou o projeto, vai ter 750 metros de área, vai ter sala para banda, sala para o coral e sala para aquele da bela idade. E tem palco, cozinha, três salas pequenas e auditório. E porque agora é a primeira fase, porque vai ser feito em 2 fases, que depois tem a outra fase que veio da outra verba lá. Essa verba primeira, dos 270 e uns quebrados lá de reais, que veio a pedido meu, que foi o Mauro Pereira. E depois tem a outra fase que é do deputado do PP, acho que foi, né? E aí vai ser um centro cultural muito bonito. E até agora acho que vai ficar num lugar bonito, lá onde que vão construir, e para Nova Pádua precisa, principalmente faz tanto tempo que todos dizem que precisa um lugar para a banda, para o coral, para ensaiar, até para deixar os instrumentos e tudo. E agora, eu acho que dentro de pouco tempo, o ano que vem, no máximo, vai ser o novo prefeito, Darley, vai ter o privilégio de construir e ter essa casa também, que muito se faz necessário com a Nova Pádua. Era isso, senhor presidente, muito obrigado. Com a palavra o vereador César Menegato. Cumprimento ao senhor presidente, nobres colegas, Aline, o doutor André, hoje Demétrio também aqui se faz presente. Aos que nos assistem pela página do Facebook, meu cordial boa noite a todos. Trago também, se vindo uma notícia boa aqui, eu recebi hoje aqui, e vou ler ela na íntegra, né? Foi aprovado o projeto de lei que permite a expansão da internet nas áreas rurais, certo? O substitutivo da Câmara dos Deputados é o projeto de lei que autoriza a legislação do Fundo da Universalização dos Serviços de Tecnologia para o FUST, para permitir que as políticas governamentais de telecomunicações sejam financiadas por recursos do fundo. O texto segue para a sanção presidencial. Agora só falta o presidente, né? Hoje ele passou pela Câmara pelo Senado. O projeto foi aprovado agora pelos senadores, né? E a proposta, a aprovação dessa lei muda a lei que era 9.998 de 2000, que é a lei do FUST. Foi criado um novo fundo, que é da Lei 9.472 de 1997, que garante os recursos para serem destinados a cobrir ou parcialmente ou integralmente propostas. Presidente, prefeito eleito, propostas, projetos, planos, atividades, iniciativas e ações para serviço de telecomunicações em zonas rurais, que é a nossa questão, ou urbanas, com baixo índice de desenvolvimento humano e população potencialmente beneficiada, que seriam as crianças, tá? Agora pelo estudo vindo pela internet, né? Também poderá ser aplicado em políticas para a inovação tecnológica de serviços do meio rural, coordenadas pela Agência Nacional de Assistência Técnica e Expansão Rural, a ANATER, conforme a Lei 12.897, essa já de 2013. De acordo com o relatório do Tribunal de Contas da União, o Tribunal de Contas, foram arrecadados nesse ano 20,5 bilhões entre 2001 e 2016. O montante efetivamente aplicado para a universalização dos serviços de telecomunicações foi de 341 mil, menos que 0,0002% do total. Então vocês viram que foi um montante enorme, mas ninguém colocou nada de dinheiro, né? Foi uma merreca, foi praticamente, né? Cerca de 15,2 bilhões do FUST foram desvinculados e utilizados para outras despesas, principalmente para pagamentos da dívida pública mobiliária interna e para pagamento de benefícios previdenciários. Vocês viram, né, que foi parar o dinheiro que teria que ter sido já. Então aquela turma do PT lá, me desculpe, né, gente, né? Aquela turma do PT, graças a Deus que não ganhou mais em nenhum lugar, nenhum município. Vai lá para Cuba que vão, né? Todo esse dinheiro ali no montante, nós poderíamos ter internet para todo o país. E era o que era previsto pela Dilma.
em lei que 2017 iria ter internet em todos os interiores. Nós estávamos aqui como vereador, o vereador Léo, o vereador Silvino, o Hildo, estávamos aqui, a gente estava dentro disso daí. Houve essa questão dentro do nosso município que está sendo cobrada uma taxa para levar uma fibra ótica para frente e para trás. Dentro disso daqui, as empresas relacionadas e o município poderão entrar com projetos diretamente já relacionados e abrindo esse dinheiro ali, ele serve como, como praticamente é uma ajuda para ser levada essa fibra ótica para todo o município. O nosso telefone da Oi, aqui eu coloco, sucateou praticamente as nossas redes de telefone do nosso município, está sucateado. O meu telefone faz 30 dias que está quebrado. Tu liga, desliga, protocolo disso, protocolo daquilo, não se resolve, né? E não é só o meu, é de muitas pessoas, né? E ainda a Oi tem a coragem, depois quando ele está funcionando, de vender um pacote de internet. Esse pacote não consegue nem passar pela rede que nós temos hoje. Então, vejam bem como é que nós estamos nessa área aí. Gostaria muito que dentro disso a próxima administração levasse essa informação a todos os nossos munícipes e, com certeza, trabalhar essa questão da fibra ótica para todo o município. Senão daqui a um pouquinho nós produtores, Maicon, a gente não vai mais tirar uma nota eletrônica, né? A gente não vai querer mais pagar em tributos para o nosso município ou para o Estado, né? Quem sabe a gente começa a vender sem mais nota nenhuma. Que tal, hein? Fosse isso daí. Pensem bem, né? Eu acho que temos que mudar essa questão. E é agora, nesse próximo ano, que a gente vai ver isso daí. Obrigado, presidente. Encerrado o pequeno expediente, no grande expediente temos o vereador Silvino Marostica inscrito. Cumprimento o presidente novamente, quero cumprimentar todos os colegas vereadores, servidora desta casa, o Demétrio que está aqui presente presencialmente e todos aqueles que nos escutam via Facebook. O motivo que me leva hoje a usar essa tribuna, até primeiramente quero agradecer ao presidente, a diretora da casa, que hoje fomos fazer entrega de a moção de congratulação à senhora Zoraide Pilati, Pauletti e à senhora Genoveva Menegato Vezaro, que tinha essa moção que há tempo era para ter feito entregue, mas por causa da epidemia se alongou até agora, como que agora estava chegando no fim do ano. De acordo com o presidente e a diretora da casa, como eu tinha comentado, fomos fazer entrega. E aqui tem o histórico das duas, tanto da Zoraide como a Genoveva. Eu vou ler o histórico, que é o histórico das capelinhas daqui de Nova Pádua, como começou e como que foi a iniciativa e quando. Mas primeiro o histórico da Zoraide e da Genoveva. A Zoraide Maria Pilati nasceu em 4 de maio de 1941 na localidade do Travessão Bonito, Nova Pádua, filha de Francisco Pilati e de Viges Rettore Pilati. Uma família de 11 irmãos, estudou na escola da comunidade do Travessão Bonito até a 4ª série. Casou-se com João Pauletti, no qual adotaram uma filha, Ivete Pauletti. Hoje executou a profissão de agricultura por a maior parte do tempo da sua vida. Em paralelo, trabalhava como costureira, no qual exerce até hoje. Agora é da Genoveva Menegato Vezaro. Nasceu no dia 18 de janeiro de 1930 em Nova Pádua, filha de Ângelo Menegato e Benenuta Bedin Menegato. Em uma família de 6 irmãos, estudou no grupo escolar de Nova Pádua até a 5ª série. Casou-se com Egídio Vezaro, no qual tiveram 7 filhos, 11 netos e 5 bisnetos. Trabalhou como agricultora a maior parte de sua vida e lecionou por volta de 3 anos. A história das capelinhas agora.
Foi no dia 28 de maio de 1968, a convite do padre Tranquilo Munhol, foi formada a primeira diretoria das Capelinhas, tendo como presidente Clélia Sonda Menegat, secretária Genoveva Menegat Vesaro, tesoureira Zoraide Pilati Pauletti. Ali começava um grande trabalho para trazer as capelinhas até a nossa comunidade. Como primeiro compromisso, Clélia, Genoveva e Zoraide realizaram a visita no bairro Nossa Senhora de Lourdes, em Caxias do Sul, para ver como eram feitas as capelinhas. Essa visita foi acompanhada pelo padre Tranquilo e os fabriqueiros Cláudio Menegat e Egídio Vesaro. No dia 21 de julho do mesmo ano, foi apresentado ao povo paduense as primeiras coordenações centrais das capelinhas. Na mesma oportunidade, foram marcadas reuniões nas capelas para a organização do funcionamento da visita das capelinhas a todas as famílias. Ao mesmo tempo, nomear uma zeladora para cada capela. Essas reuniões aconteciam aos domingos de tarde, onde os fabriqueiros indicavam as mulheres para serem as zeladoras. E à noite se deslocava até as famílias para fazerem convite para as zeladoras escolhidas. Também no mês de julho de 1968 foram encomendadas as primeiras capelinhas. Todas elas foram feitas na fábrica de móveis Sonda. E na montagem, os enfeites realizados na casa da Zoraide. A bênção das capelinhas ocorreu no dia 25 de novembro, com missa às 10 horas, na presença do bispo Dom Benedito Zorzi, e após a procissão com a imagem de Nossa Senhora. A todas as capelinhas, cada uma levada por sua zeladora. No dia 1º de dezembro de 1968, iniciou a visita das capelinhas às mais de 500 famílias da paróquia. Através da visita da capelinha, havia arrecadação de dinheiro, no qual as coordenadoras usavam para ajudar as famílias pobres do município na compra da comida. Hoje, após 50 anos, agora até mais de 50 anos, a capelinha ainda continua fazendo sua visita a mais de 800 famílias. E o dinheiro arrecadado é destinado ao seminário para a formação de novos padres. Nas festas comemorativas de Nossa Senhora da Saúde sempre se faz presente todas as capelinhas, que são levadas na igreja matriz na sexta-feira, permanecendo até o domingo, tendo como encerramento a missa em seguida da procissão. Dessa forma, agradecemos ao Padre Mário, que sempre incentivou e ajudou no que era necessário, e principalmente agradecer a reconhecer as fundadoras Clélia Sonda Menegat, em memória, Genoveva Menegat Vesaro e Zoraide Pilati Pauletti, pela fundação, aos serviços voluntários prestados frente à coordenação das capelinhas da paróquia Santo Antônio de Nova Pádua. Até para concluir, quero hoje até de novo dizer, eles ficaram muito contentes com a entrega do quadro, da menção, de congratulação, e pena que não deu para fazer aqui na casa, que todos os vereadores, colegas, também podiam se manifestar e elogiar e dar os parabéns pelo belo trabalho que elas fizeram. Acho que foi muito justa essa congratulação pelo trabalho, dedicação voluntária, e porque ficaram à frente vários anos, muitos anos, e foi tudo serviço prestado voluntariamente. Que Deus as proteja e abençoe pelo trabalho que fizeram pelas capelinhas. Era isso, senhor presidente, muito obrigado. Não liguei. Passamos para um pequeno intervalo.
Retornando aos trabalhos, iniciando a ordem do dia, projeto de lei número 33, de 30 de outubro de 2020, estima a receita e fixa a despesa do município de Nova Pádua para o exercício financeiro de 2021. Está em discussão este projeto de lei. Vereador Maico Morandi. Só para também explicar um pouco para as pessoas que nos assistem em casa, que todos os projetos, né, é feita as reuniões das comissões anteriormente à sessão, por isso às vezes não gera muito debate, muita discussão na hora da votação, mas só para entenderem também, esse projeto de lei número 33 nada mais é do que uma lei que exige que o atual prefeito fixe o orçamento e as despesas para o ano subsequente, no caso, o ano de 2021. Então, né, passa pela Câmara de Vereadores e nós, consequentemente, fizemos a votação. Não havendo discussão, passamos para a votação. Vereador Hilda Stangerlin. Aprovado. Vereador Maico Morandi. Aprovado. Vereadora Jéssica Boniati. Aprovado. Vereador Silvino Marostica. Aprovado. Vereador Dirceu Giséria. Aprovado. Vereador Léo Sonda. Aprovado. Vereador César Menegar. Aprovado. E vereadora Evanita Vedana. Aprovado. Aprovado por todos os vereadores o projeto de lei número 33, de 30 de outubro de 2020. Projeto de lei número 35, de 4 de dezembro de 2020. Autoriza a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. Está em discussão este projeto de lei. Vereador César Menegato. Senhor presidente, nobres colegas e mais pessoas, eu sempre vinha batendo nessa tecla, vereador Maico, né, de termos 3 médicos no posto de saúde, né, por causa dessa falta das vezes quando que o médico, agora foi o Barbieri que pediu, né, as contas, ele, não sei, motivos dele, né, cada pessoa tem o seu, pediu para sair do posto de saúde e daí ficamos com o médico de novo só, em plena pandemia, que a situação é complicada, né. Então eu sempre coloquei essa questão de termos pelo menos os 3 médicos, né, à frente do nosso posto, ou pelo menos 2 que ficassem dentro da nomeação e um que a gente contratasse ali por 6 meses para fazer alguma substituição dentro disso daí, né? Agora tu vê de novo, a gente está ali batendo de novo nessa tecla ali para tentar contratar um médico aí agora urgente, urgentíssimo, mais do que urgente, né? Infelizmente é complicado, né? Não é fácil de arrumar um médico que venha aqui para o nosso município agora de última hora assim. Mas fazer o quê? A gente com certeza vai fazer a força aprovarmos, né? Vereador Maico Morandi. Também explicando um pouco sobre o projeto de lei 35, fica autorizado a contratar pelo prazo de até 6 meses, prorrogável por igual período, um médico ginecologista e um médico clínico geral. No caso de Nova Pádua, como o colega vereador César já colocou, o Barbieri pediu as contas e também no caso do ginecologista, que já estávamos sem, e os que estavam no concurso, tanto para ginecologista como para clínico geral, nenhum da lista do concurso gostaria de assumir o cargo, portanto, para suprir a demanda do posto de saúde, como o vereador César disse, para não faltar médico, será feito dessa forma por contrato emergencial. E até por solicitação do próprio secretário, em conversa com ele, a questão de estar abrindo esse credenciamento para esses contratos pelo prazo de 6 meses, prorrogável para mais 6, pelo mesmo período. Então, as pessoas que estão nos assistindo também, que conhecem um médico clínico geral recém-formado ou que está em atuação pela região e que queira vir trabalhar no município de Nova Pádua, fica esse convite para que procure a Prefeitura de Nova Pádua para a gente estar atendendo então essa necessidade de 20 horas semanais para médico clínico geral e 8 horas semanais para o médico ginecologista.
Então, se os demais vereadores e as pessoas que nos acompanham hoje conhecem algum profissional dessa área, que eles indiquem para que entrem em contato com a Prefeitura Municipal aqui de Nova Pádua. Vereador Léo Sonda. Na verdade, só indo em encontro na fala de vocês, na verdade a gente gostaria sim que o posto tivesse, claro, 3 médicos, seria uma questão bastante importante para o nosso município, consequentemente supriria sim as necessidades. O Barbieri, como ele foi contratado, e a gente sabe realmente quando cai de contrato, se surge uma outra oportunidade, os médicos eles também procuram o melhor para si e vão trabalhar nos postos onde fica mais perto das suas residências também. E para colocar do médico ginecologista, que é o Ivo, né, ele se aposentou, então conforme ele se aposentou também saiu, e a gente sabe que muitas vezes se tem uma dificuldade de as pessoas capacitadas assumirem como médicos dos concursos públicos, haja visto que nem eu falei, muitas vezes eles são residentes em outros municípios e têm uma deslocação mais fácil, mais próxima da sua residência em outros lugares, então por isso das contratações. O médico clínico geral, César, é verdade, a gente sempre procurou aqui que seria bom a gente termos 3 médicos, mas a gente sabe da dificuldade, então com 2 já supriria essa necessidade que a gente sabe que é importante, principalmente nessa situação de pandemia. Realmente agora a gente precisa sim ter, por isso que com certeza a gente aqui vai se solidarizar e aprovar esse projeto aqui e tomara que se consiga esse médico quanto antes. Valeu, Darley. Obrigado. Não há vereador Hildo Sangerlin. Cumprimento o presidente, colegas vereadores. Realmente, por falta de médico, eu digo assim que é um momento impróprio agora faltar médico. Realmente que a gente estamos com a epidemia crescendo aqui em Nova Pádua, desenvolvendo. Então, a população de Nova Pádua se preocupa se está faltando médico no posto. Realmente, nós temos que procurar substituí-lo o quanto antes, fazer essa contratação. Acho que nós, vereadores, vamos fazer a nossa parte, nós vamos colaborar, vamos votar sim a favor, para que isso venha a ser cumprido, essa parte de contratação desse médico. Não havendo mais discussão, passamos para a votação. Vereador César Menegato. Aprovado. Vereador Léo Sonda. Aprovado. Vereador Dirceu Giséria. Aprovado. Vereador Silvino Marostica. Aprovado. Vereadora Jéssica Boniati. Aprovado. Vereador Maico Morandi. Aprovado. Vereador Hildo Sangerlin. Aprovado. E vereadora Evanita Vedana. Aprovado. Aprovado por todos os vereadores o projeto de lei número 35, de 4 de dezembro de 2020. Projeto de lei 36, de 4 de dezembro de 2020, altera a redação dos requisitos e atribuições do cargo de zelador na Lei Municipal número 535, de 26 de novembro de 2002. Está em discussão este projeto de lei. Vereador Maico Morandi. Também colocando sobre o projeto de lei número 36, somente algumas alterações nas atribuições do cargo de zelador. A principal delas é conter carteira nacional de habilitação no mínimo na categoria B, justamente para estar atendendo às demandas do cargo de zelador, que a exigência do trabalho na prefeitura. Não havendo mais discussão, passamos para a votação. Vereador Silvino Marostica. Aprovado. Vereador Dirceu Giséria. Aprovado. Vereador Léo Sonda. Aprovado. Vereador César Menegato. Aprovado. Vereador Hildo Stengerlin. Aprovado. Vereador Maico Morandi. Aprovado. Vereadora Jéssica Boniati. Aprovado. E vereadora Evanita Vedana. Aprovado. Aprovado por todos os vereadores o projeto de lei número 36, de 4 de dezembro de 2020. Projeto de lei número 37, de 7 de dezembro de 2020, cria crédito especial no valor de R$ 121.342,64 no orçamento de 2020 do município de Nova Pádua. Está em discussão este projeto de lei. Vereador Maico Morandi. Também colocando sobre o projeto de lei número 37, nada mais é que um repasse de valores da reserva de contingência, que todo ano nós, vereadores, também aprovamos essa reserva de contingência para o FUNPREV, e
para uma pasta também dentro do Funprev para fazer o pagamento de uma guia que será para o INSS devido a só suprir essa necessidade de quando, por exemplo, uma pessoa que trabalhou na prefeitura contribuiu para o Funprev, mas também contribuiu para o INSS e se aposentou pelo INSS, devemos fazer essa compensação do valor que foi de contribuição dessa pessoa. Então, temos aí na prefeitura para fazer o pagamento dessa via de R$121 mil, que é a destinação do dinheiro que temos na reserva de contingência do município para situações como essa. Não havendo mais discussão, passamos para a votação. Vereador Evanita Vedana. Aprovado. Vereador César Menegato. Aprovado. Vereador Léo Sonda. Aprovado. Vereador Dirceu Giséria. Aprovado. Vereador Silvino Marostica. Aprovado. Vereadora Jéssica Boniati. Aprovado. Vereador Maico Morandi. Aprovado. E vereador Hildo Stangerlin. Aprovado. Aprovado por todos os vereadores o projeto de lei número 37, de 7 de dezembro de 2020. Encerrada a ordem do dia, passamos... Desculpa, temos a indicação também, a indicação 75 de 2020, dos vereadores da bancada do MDB, que indicam o excelentíssimo prefeito, conforme suas atribuições regimentais, para que, através do departamento competente, estude a possibilidade de fazer uma lombada, quebra-mola, no travessão Paredes, na frente da residência do senhor Tarcísio Rettore, devido à alta velocidade que os veículos trafegam no local. Está em discussão esta indicação. Vereador Silvino Marostica. Senhor presidente, demais pessoas aqui presentes, aqueles que também que estão nos escutando por via Facebook. Essa indicação até foi o pedido dos moradores, o Tarcísio, e que eles têm casa lá que vem sempre passar fim de semana com as crianças e tem até animais aí de estimação e é um bonito lugar. E aí onde que eles têm as propriedades aí é uma retona, até tem uma baixada, como todo mundo conhece. Até eu fiz também indicação a pedido do Tarcísio, ainda de 3, 4 anos atrás, ou que botasse placa dizendo devagar que tem bastante gente que atravessa a estrada e que tem gente morando e criança brincando, ou que se não botasse uma lombada eletrônica, ou um quebra-mola que nem está também na indicação. Tomara que futuramente vai ser colocado algum limitador de velocidade ou redução de velocidade, porque aí é uma retona, as pessoas aproveitam e vão sempre em alta velocidade. E agora futuramente, o senhor presidente vai ser o próximo prefeito, cabe ao senhor para resolver essa situação aí. Era isso. Vereador Léo Sonda. Só fazer um comentário também. Eu falei na minha fala anteriormente no pequeno expediente sobre essa nossa indicação. Na verdade, vai de encontro ao que vocês falaram ali. É uma questão dessa reivindicação aqui que faz já algum tempo que essa família do Rettore ali, do Tarcísio, eles vêm pedindo. Eles que frequentemente, todos os finais de semana, na sexta ou na quinta, ainda durante a semana, muitas vezes nas vésperas de feriados, nas férias deles, eles frequentam bastante aquela parte ali, aquele terreno deles ali, aquela área ali, aquela chácara ali deles. Enfim, por estarem em Caxias e usufruírem desse espaço ali. Então seria importante sim que eles aglomeram bastante pessoas ali, em virtude de ter crianças, de ter gente que vem de fora e tal, familiares deles. Então tem uma circulação, como eles têm os animais do outro lado da estrada ali e a residência deles é do outro lado, então eles têm uma circulação bastante. Então seria importante ali, uma para prevenir algum acidente, alguma coisa assim, né, e dar uma qualidade de vida melhor a eles, que eles também, né, frequentemente eles usam aquela via ali como pedestres, eles trafegam por aquela via ali caminhando e tal, então seria bastante importante. E lá é uma reta, a gente vê que realmente ali é uma reta que as pessoas muitas vezes elas vão com uma velocidade um pouco elevada. Daqui a pouco também uma placa seria bastante interessante, uma placa de velocidade delimitada ali seria interessante, ou se não fosse um quebra-mola, uns tachões no chão, mas enfim, ali vai de um estudo de engenharia. Valeu, presidente, era isso. Vereador Maico Morandi. Realmente
Como eu disse anteriormente, indicação também, eu recordo que o Silvino, o bancada do PSDB, fez. Recordo também que a nossa bancada, o Tarcísio, tinha comentado com o vereador presidente Darley, se não me engano, no passado. Fizemos essa indicação agora novamente, como é o caso aqui da Baixada, que liga ao posto de saúde em direção lá ao nosso rodeio, o caso lá da Daniel, que também tem uma circulação grande de pessoas, eles também ali que frequentemente passam de um pavilhão para outro e muitas pessoas não respeitam. Placa a gente sabe que muitas vezes aqui no nosso município, placas de velocidade, muitas pessoas não respeitam. E quebra-mola, sabemos que há uma dificuldade de algumas pessoas aceitarem, né, devido a questões de trafegabilidade, mas certamente o setor da engenharia, a administração deve sempre avaliar pela segurança e o conforto das pessoas que residem próximo a esses locais e também aos motoristas que ali circulam. Era isso. Ildo Stangerlin. É importante a indicação da bancada do MDB. Acho que a quebra-mola lá do Tarcísio, Rettore, é muito importante. Mas só que vamos abrir uma sessão. Realmente eu acho que não me deixa mentir o Silvino, que nós fomos passar a família e nos pediram. Outras famílias, por exemplo, lá do Milton Rancan também pediu o quebra-mola, lá na frente do Ivo Tossan também pediu, lá na frente da minha casa. São pessoas que não respeitam, correm a 100, 120 por hora, então tu tem medo. Tem medo porque tu tem que sempre atravessar a estrada. O nosso trabalho também, eu digo que seria muito importante. Se não tem a maneira de fazer esse quebra-mola, poderia fazer outro tipo, outra coisa. Placas, olha que placas não respeitam. Placas, eu vejo que placas, vereador Michael, é difícil que eles respeitem, porque placas existem, mas eles não respeitam. Então, amanhã ou depois, nós temos que partir para outra solução. Então, eu acho que um quebra-mola não faria mal, não. É só nós acostumar também a ter um respeito no trânsito. Era isso, presidente. Vereadora Evanita Vedana. Cumprimento ao presidente, os nobres colegas, os funcionários da casa e as pessoas que estão nos assistindo. Comentando aqui também da indicação feita por mim e pelo meu colega, fomos procurados sim, né, como vocês já comentaram, que ele mesmo disse que já foi feito esse pedido a vários vereadores e como vocês comentaram, que já foi feito também, né? Me lembro que foi feita essa indicação. Então agora cabe, senhor presidente, né, o novo prefeito, a tomar agora novas medidas, porque ele até disse assim, que a preocupação dele é tão grande por ter assim várias crianças, como que ele tem, o fluxo é grande de pessoas e as crianças, e que eles não têm o controle das crianças que atravessam. Eles percebem, as crianças vão nos animais, atravessam e nem se tocam, e daí os carros vêm, né? O pessoal vem de fora, não é tanto nem o pessoal daqui, o pessoal que vem de fora vem numa velocidade descontrolada. Então, ele disse assim que se a lei permitir, ele mesmo vai fazer esse quebra-mola. Então, que fosse assim, tomada uma medida assim, meia drástica, logo para dentro com o executivo, engenharia, o secretário de obras aí junto para ver o que é melhor fazer. E placas,
Para mim, não. Ninguém aqui, olha, vamos dizer a verdade, nem nós olhamos as placas. Porque a gente às vezes passa pela velocidade que estão as placas. E isso, é claro que a gente não vai lá correr, né? Mas o pessoal não... E as placas eu acho que não seria a solução. Era isso, presidente. Vereador César Menegatti. Só para complementar o que os nobres colegas colocaram, com certeza tem as placas dizendo 60 km por hora esse asfalto, tá? Para começar, tá? Segundo, nós temos a brigada militar que poderia nos ajudar também. Eu acho que um secador de cabelo lá pegando o pessoal que passa a 120 por hora, tu começar a mexer no bolso das pessoas, eu acho que elas começam a respeitar, certo? Eu acho que é dessas formas aí que vão. Eu acho que uma lombada eletrônica seria a melhor solução até para a nossa avenida aqui também. Eu acho que um quebra-mola, ele nunca vem a ser uma beleza para o município. Eu acho que uma lombada eletrônica, a pessoa é avisada pelo sensor lá logo na frente que vai ter uma lombada, vai ter o quanto que ele pode passar essa lombada, é importante. Eu acho que é um entendimento um pouco maior, um pouco melhor dentro do parâmetro. Ele se vem direcionando ao motorista, com certeza ele vai perceber e fazer a velocidade correta. Infelizmente, o respeito pela velocidade não existe mais, né? O automóvel parece que ele virou um avião, ele não virou mais um automóvel que vai levar a família ou as pessoas necessárias, né? Vamos fazer o quê? O presidente, agora o novo prefeito, vai ter muitos quebra-mola que o pessoal está aí, muitos. Com certeza, muitas pessoas reclamam dentro disso daí. A própria avenida aqui, ó, a nossa aqui, é um absurdo aqui, a entrada e a saída da prefeitura aqui. Você sabe muito bem que vive aqui todo dia, a linha está aí. Parece que não, é inadmissível a velocidade que as pessoas ultrapassam. Então, eu acho que dentro disso daí, a análise das lombadas eletrônicas avisando o pessoal de 50, 60 por hora, eu acho que vai ser importante. E é uma forma de arrecadar um dinheiro para o município também, para poder abastecer outras coisas que são necessárias. Não havendo mais discussão, passamos para a votação. Se todos os vereadores concordam, considero aprovada esta indicação. Está aprovada por todos os vereadores a indicação 75 de 2020. Encerrada a ordem do dia, passamos para as explicações pessoais. Com a palavra o vereador César Menegatti. Senhor presidente, meus colegas, demais pessoas que nos assistem, só para comentar questões aí que fui indagado pela população, nossa população paduense, né? Dos gastos que o Maicon colocou, dos banheiros públicos ali, de 150 mil reais, as pessoas me perguntavam o que tem de bom lá dentro do banheiro mesmo para ser gasto todo esse dinheiro. Como o vereador Maicon coloca, está no portal da transparência ali o que foi gasto dentro desses banheiros públicos aí, está ali, né, as licitações para o povo, quem quiser que veja lá o que foi gasto. Só faço um comparativo. Eu tinha feito o pedido de informações, o Pedro Quintanilha, secretário da administração, não conseguiu, através de umas coisas que ele não conseguiu me passar, mas hoje pelo WhatsApp ele me passou da estrada lá do Curuçu, que foi aberta pela terceirizada, né? Foram 2 quilômetros, foram gastos 167 mil e poucos reais, foram gastos, né? Então, só para vocês terem uma comparação, 2 quilômetros de asfalto por um banheiro público, praticamente, entenderam o que eu quis dizer? Que as máquinas terceirizadas custaram menos abrindo 2 km de asfalto do que uma empreiteira fazendo uma reforma do banheiro. Muitas pessoas me disseram que com 150 mil dava para fazer novo. Eu não sou engenheiro, não sou nada dentro desse parâmetro, mas acredito eu que foram gastos bastante dinheiro dentro dos 150 mil. Mas tudo bem, se vai ficar bom, é agora que a gente vai ver. Ontem eu tentei entrar lá para ver, não consegui. Estava fechado lá, todos os tapumes lá estavam fechados, não consegui entrar para ver como é que estava sendo elaborado o banheiro, né? Mas tomara que ele contemple muito bem a nossa população. Só para comentar, dos 167 mil reais, dos 2 quilômetros, a estrada ficou aberta ali do Curuçu, para vocês verem que muita gente aqui reclamou porque tinha que comprar uma máquina nova, porque tinha que comprar um trator de esteira, porque não sei o quê, porque isso que aquilo, né, vereador do céu? Dentro disso daí,
foram abertas pela terceirizada e mais as máquinas da prefeitura que ajudaram. E olha obras que a prefeitura fez com essas máquinas. Fez a abertura da estrada lá no fundo do Cerro Largo, que liga lá até a família do seu Antônio Marcante. Foram máquinas da prefeitura lá. As máquinas estão trabalhando. O importante é fazer trabalhar essas máquinas. É isso aí. É fazer. As pessoas estão esperando agora, né, senhor presidente, aberturas continuação dessas aberturas dessa estrada. Eles não estão pedindo asfalto. Poucos pedem asfalto. Devagarzinho o asfalto vai acontecendo, vai. Eles querem uma estrada compatível, uma estrada boa, uma estrada que tenha, né, um parâmetro bom para poder circular dois caminhões ou automóveis, que tenham leves lugares para ter alguma saída um pouco maior. Dentro disso, é o que as pessoas... Ali a família ali dos Menegat, que tem os aviários, que tem bastante ali do Guido Menegat ali, que eles têm os aviários ali também. Quando que chega a 10, 12 caminhões, um atrás do outro, lá não tem lugar nem para colocar o caminhão. E aí se tem um alargamento da estrada, com certeza vai ter um lugar para conseguir colocar, né? É complicado. São questões que eu vinha batendo lá desde o início da administração, lá em 2017, lá quando eu entrei, foi a minha primeira indicação que eu coloquei, onde é que iriam ser abertas as estradas. Eu queria ver um mapa ali para até dizer para as pessoas, olha, em 2017 vai ser essa, 2018 ali, 2019, 2020. Aí tu contempla mais ou menos, né, o povo em geral, todo mundo. Infelizmente teve que foram abertas e teve que não foram abertas. Teve que levaram pavimentação, tiveram que não levaram. Mas dentro de um parâmetro, só para comentar, a máquina terceirizada, que muitos dizem isso, que aquilo, a máquina terceirizada faz o serviço, acabou o serviço, tu não tem mais funcionário para pagar, não tem 13º, não tem nada, tá? Não tem mais nada para pagar. Acabou a empreitada, morreu. Agora os funcionários vão tendo todas essas regalias ali, certo? E isso dali, para um município pequeno que nem o nosso, senhor presidente, vai ver a folha de pagamento, ela engloba muito isso daí. Ela engloba muito. Eu acho que a terceirizada, por mim, eu se fosse gestor, eu faria com certeza a contratação de máquinas terceirizadas. Nós na agricultura ficamos contentíssimos quando eu pedi para o secretário, as 3 empreiteiras que vieram ali abasteceram horas para todo mundo. Foi a maior demanda de horas nesse último ano aqui por causa disso. Porque as pessoas veem o serviço feito, ninguém reclama de pagar R$5 a mais ou 10, mas que seja feito o serviço bem feito e que seja feito o máximo mais rápido possível, né? Muitas vezes a gente não tem um tempo hábil para poder fazer as coisas, então a gente procura isso daí. E eu acredito que essa é uma das metas que o senhor presidente vai ter que tomar à frente agora do nosso município. Era isso, obrigado. Com a palavra o vereador Dirceu Giséria. Cumprimento o presidente da lei, colegas vereadores, servidores desta casa, hoje aqui o Demétrio, pessoas que nos assistem pelo Facebook. Colega vereador César, eu concordo contigo, umas partes e umas partes eu desconcordo. Eu poderia aqui citar, se fosse serviços de máquina em agricultura, eu concordo contigo que é melhor terceirizar, como que está indo agora, que tu escolhe a empreiteira que tem e o serviço rende muito melhor. E serviço público, eu acho que a prefeitura tem que ter as máquinas delas. Porque aqui foi botado R$167 mil, mas praticamente não foi concluída toda a estrada com a máquina da empreiteira. Foi muita máquina da prefeitura indo lá e fazendo essa obra. Então, o custo não é só esses 167 mil. Mas eu vejo assim que a própria prefeitura, ela deveria ter, ela tem que ter umas máquinas para fazer os seus serviços públicos. Infelizmente, as máquinas foi tocado até agora. Mas agora o próximo prefeito já sabe, acho a par, eu estive falando com o secretário, tem máquinas que já estão recolhidas no pátio, e que não tem mais condições. A giratória, por exemplo, não sei se ela vai conseguir subir no caminhão para chegar no pátio. Então é um problema que tem que ser resolvido. Eu acho assim que a prefeitura tem que ter, pelo mínimo, uma giratória para pequeno serviço. Um agricultor que precisa de 1 hora, uma empreiteira de fora não vai vir ali na minha casa por 1 hora. É difícil, mas é coisa que tem que se pensar o melhor para o nosso município.
Jéssica, tu falou muito bem sobre o portão lá da Balsa. Eu também estive me informando sobre esse portão. Fui procurado. Tem muita gente brava com esse portão e não entende por quê. Por que o pessoal não entende sobre esse portão? Por causa que tem um portão lá na entrada e a Ceram tem o deles lá em cima. Então eles perguntam assim, sendo uma estrada pública que era do antigo praial de Flores da Cunha, essa estrada era pública. E foi botado esse portão, sendo que lá em cima a empreiteira, a Ceram, ela tem o próprio portão. Então assim, eu vejo assim que naquela época eu acho que fizeram um acordo o proprietário e a Ceram para botar um portão lá embaixo que não podia. Aquela época, quem estava à frente do poder deixaram botar esse portão. E agora que está ali o portão, está difícil para tirar. Eu também fui procurado, mas assim, não tem o que fazer, não sei. Acho que teria que ter um jeitinho. Mas assim, nós, como tu falaste, nós fizemos a nossa parte, fomos atrás e foi isso que nós coisamos. Também aqui eu vou falar um pouco sobre essa homenagem feita para a bancada do PSDB, eu e o Silvino, a Zoraide Maria Pilati Pauletti e a Genoveva Menegat Vesaro. A dizer a elas o meu agradecimento por estar à frente há vários anos numa fundação que foi feita já há 50 anos, e elas foram assim as que começaram e trabalharam por muitos anos ali na frente. Então, dizer a ela, dar os meus agradecimentos pelo empenho a ela para todos esses anos, estando à frente de uma diretoria das capelinhas que passam em casas. Também eu poderia dizer assim, e deixo até uma pergunta. Os anos que nós estamos indo e coisando, será que nós vamos ter ainda pessoas que trabalham pela comunidade espontaneamente todos esses anos? Aqui deixo a minha pergunta. Era isso, presidente. Encerradas as explicações pessoais, estive também no dia de hoje, acompanhado do vice-prefeito, vistoriando algumas obras aqui no nosso município. Uma delas, as obras que estão sendo realizadas lá no Travessão Paredes, da pavimentação da via Prodemp, onde estão sendo construídas a vinícola e futuramente a hotelaria, e onde irá abrigar também o monumento lá, a estátua da Maria Mediadora. Visitamos aquele trecho que está sendo alargado para receber o asfaltamento do Paredes ao Alfredo Chaves, e aqui, para finalizar, reforço o pedido aos moradores que utilizam aquela via, que irão se beneficiar com aquele trecho de asfalto, para que até quinta-feira, é isso, vereador Silvino? Para que até quinta-feira entrem em contato ou com o vereador Hildo Stangerlin ou com o vereador Silvino Marostica, para estar efetuando essas contribuições que irão auxiliar no pagamento da base para receber esse futuro asfaltamento antes do final do ano. Então, que essas pessoas se mobilizem e procurem os dois vereadores para estar fazendo essa contribuição e estar auxiliando, então, na pavimentação daquela via. Na tarde de hoje, então, para finalizar também, estive acompanhado dos vereadores Silvino Marostica, Dirceu Giséria e da diretora Aline. Claro que, ao longo desses anos de Câmara de Vereadores, com o presidente Léo e na nossa legislatura também, realizamos diversas entregas de moções aqui na Câmara, promovemos belos eventos e, infelizmente, tivemos que estamos finalizando a nossa legislatura entregando as moções nas casas das famílias, mas que, de certa forma, também é para valorizar todo o trabalho dessas pessoas voluntárias, como foi o caso de hoje, com a Zoraide Pauletti, com a Genoveva Vesaro, que estivemos presentes na casa dessas duas senhoras, entregando essas moções em reconhecimento aos trabalhos voluntários delas, prestados para a comunidade paduense, junto à Igreja de Nova Pádua,
pelas manifestações de fé e de religiosidade dessas duas pessoas, então, tão importantes para a vida comunitária aqui de Nova Pada. Então, deixar os agradecimentos aos vereadores que me acompanharam nessa tarde e um agradecimento especial às famílias que nos receberam hoje à tarde para a entrega dessas moções. No dia 14, na próxima segunda-feira, também conforme publicado no nosso grupo dos vereadores, temos mais algumas moções para entregar nas casas das pessoas, respeitando todos os protocolos e cuidados em virtude da pandemia. São esses os recados, não havendo mais nada por hoje, agradecendo a presença dos colegas vereadores, Demétrio, que se fez presente aqui hoje também, as demais pessoas que nos acompanham via Facebook, agradecendo a proteção de Deus, dou por encerrada esta sessão plenária do dia 7 de dezembro de 2020. Uma boa noite a todos e uma ótima semana.